Olá, hoje a gente vai dar uma olhada numa questão que sempre volta, né? A ambição de transformar o Porto de Santos num hub logístico global. Só que essa ideia, por mais que se repita, parece que sempre esbarra nos desafios operacionais bem persistentes. Para guiar nossa conversa, a gente está usando um artigo de opinião bem interessante do Jornal Portuário. O título já diz muito: Hub Logístico. Alguém esqueceu de avisar do gargalo. Quem escreveu foi o Luiz C. Oliveira, que é jornalista, com mais de 15 anos de experiência aí no setor portuário e até autor de livros sobre planejamento de navios. Um especialista. Então, o nosso objetivo aqui é, explorar o que o autor diz sobre essa distância, sabe? Entre os planos, os acordos recentes, como esse da APS com a Associação Comercial de São Paulo, e a realidade ali do dia a dia do porto, com a infraestrutura e a burocracia que emperram as coisas. Vamos tentar entender essa desconexão? O autor já começa apontando que essa história não é nova. Ele fala que essa conversa de Santos ser um hub logístico, olha, já tem décadas. E o que frustra, segundo ele, é ver os discursos se repetindo, os acordos sendo assinados, mas os gargalos mesmo, aqueles problemas de base, continuam lá. Dá uma sensação de déjà vu, ele descreve. Exatamente. E não é só uma sensação, né? Ele vai lá e detalha quais são esses gargalos. O artigo fala, por exemplo, de uma infraestrutura que parece, parada no século passado. Coisas como navios atrasando porque falta profundidade no canal. Isso é básico para um porto que quer ser global, né? Nossa, falta de profundidade ainda? Pois é. E as filas de caminhoneiros? Um problema crônico que piora muito na entre-safra, mas está sempre lá. E tem também a burocracia. Mesmo com tanta promessa de racionalizar processos, de simplificar, ela continua sendo um peso. São justamente esses problemas estruturais, sabe? Eles minam completamente a eficiência que você precisaria para ser um hub de verdade. A operação não acompanha o discurso, né? E com esse cenário todo, como é que o autor vê a chance real desse projeto de hub dar certo agora? Ele acredita nisso? Olha, ele é bem cético, viu? Tem uma frase no texto que resume bem: querer, não poder. Querer não é poder. Isso. Quer dizer, a vontade política, os acordos, eles existem. Mas a capacidade de fazer acontecer, considerando a infraestrutura atual, os processos como estão, é muito questionável. Parece ter um abismo entre o que se fala e o que se pode fazer de fato. Entendi. E sobre as soluções que estão sendo propostas? Criar um comitê para supervisionar os resultados desse acordo novo? O que ele acha disso? O artigo critica essa ideia também. O autor meio que pergunta: mais um comitê? Será que isso vai ter força para resolver problemas tão antigos, tão enraizados? Faz sentido a dúvida. Ele até usa uma ironia, né? Diz que fiscalizar eficiência logística soa como ironia num lugar onde o básico às vezes falha. E termina com uma frase bem direta ao ponto: reunião não tira navio do fundo do porto. Forte essa frase. Leva a gente a pensar, né? Qual o impacto real desses arranjos mais formais? Comitês, acordos. Será que eles conseguem mudar a realidade sem atacar de frente os problemas estruturais, físicos, burocráticos? Então, juntando tudo isso, qual seria a mensagem principal que o autor quer passar? Basicamente, a posição dele é: olha, Santos é o maior porto da América Latina, o potencial é gigante, ninguém nega. Mas, para ser um hub logístico de classe mundial, não basta discurso e acordo. Precisa de muito mais. Precisa de inteligência operacional de verdade, investimento pesado e efetivo em modernizar a infraestrutura e uma cooperação técnica que funcione na prática, no dia a dia. Quer dizer, o risco, segundo o autor, é que, sem resolver esses problemas básicos, o porto acabe virando só um hub de boas intenções. Exato. Ou pior, né? Um lugar que concentra justamente os gargalos que deveria eliminar. E essa situação de Santos, na verdade, ela espelha um desafio que a gente vê em muitos outros projetos de infraestrutura por aí. Qual o desafio? Essa dificuldade enorme de traduzir os planos bonitos do papel, os acordos de alto nível, em melhorias reais na operação, sabe? Superar aqueles entraves históricos que se arrastam há anos, décadas. Entendi.
Bom, para a gente fechar, então, fica uma provocação que vem direto do artigo, né? Se criar mais comitês, assinar mais acordos, talvez não seja a solução mais eficaz agora. E quais seriam, então, as ações prioritárias? Coisas concretas, talvez menos formais, mais pragmáticas mesmo, que poderiam começar a destravar o potencial do Porto de Santos. E mudar essa imagem de concentrador de gargalos. Fica aí para a gente pensar.